Amém. Glórias ao Senhor. Uma boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Esse é o ponto de partida para a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite. Uma palavra que tem sido também um guia para mim, um balizador de Deus nesse tempo. E eu quero compartilhar também para que seja também um guia na sua vida, para aquilo que você deseja viver durante todo esse ano e os próximos anos também da sua caminhada. Então, Isaías 64, versículo 4 diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vou ler de novo. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido nosso, um texto que gera, desde a leitura, uma fé, nos renova naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é sobre esse texto que nós vamos falar aqui. Há muitas informações aqui nesse texto, muito profundas, muito contundentes, mas a primeira dela que eu quero comentar aqui é que esse texto diz sobre o nosso Deus. E diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha. Você viu aqui que a caminhada da igreja esse ano é o agir de Deus. Então você pode ficar tranquilo que o nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus trabalha, o nosso Deus, Ele se move. Nosso Deus não é um Deus que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala. Não, o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que está em ação. E esse nosso Deus, Ele não é como um criador que criou, contemplou a sua criação e depois foi embora. Criei tudo, o universo, o homem, agora deixa se virar. Não é como alguém que cria um relógio, programa, depois deixa lá na parede no automático. Não participa mais. De tempo em tempo coloca uma nova bateria, mas não interage mais com aquele relógio, está lá. Não é como um engenheiro que pode construir a casa não é dele, entregou a chave, acabou, nunca mais se fala nisso. Não, o nosso Deus nos criou, mas nos criou para ser parte da nossa vida, para habitar em nosso meio. E Ele quer ser parte da minha vida e da sua vida, desde as coisas maiores até nos detalhes do nosso dia a dia. O nosso Deus é um Deus que participa. O nosso Deus nos criou para um relacionamento com Ele. E mesmo que o pecado tenha nos afastado desse Deus, de um relacionamento pleno com Ele, ainda assim nós vemos na história, em toda a palavra, um Deus que trabalha incansavelmente para nos trazer de volta até Ele, um Deus que vem intervindo em toda a história, em um plano perfeito de redenção, para nos reconciliar com Ele, para que hoje possamos ter de fato um relacionamento íntimo, experimentarmos da ação que Deus tem para as nossas vidas, das bênçãos, das promessas. E eu creio que Deus tem muito mais ainda para nós, amém? Eu creio que Deus está trabalhando em nosso favor. Você crê nisso? Jesus, Ele diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que age. Mas existe algo aqui nesse texto também que a gente não pode deixar passar. Porque se eu entendo, então, que o meu Deus é um Deus que trabalha, que age, esse agir não é aqui em favor próprio de Deus. Deus não está trabalhando para Ele. O texto diz que Deus está trabalhando em favor de alguém. Quem é esse alguém? Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, conhecer, saber que Deus é um Deus que age, que trabalha, é parte de uma boa notícia.
para que a notícia seja boa de maneira completa, eu tenho que saber o quê? Se eu estou na condição daquele pelo qual Deus está trabalhando. Então, Deus está trabalhando, está fazendo algo na direção de alguém. Agora, eu estou nessa condição? E a condição é essa, é a condição de esperar nele. E é por isso que nessa noite nós vamos falar sobre como esperar no Senhor. Porque se a notícia de que ele trabalha é uma notícia boa, a notícia que devemos esperar nele também deveria ser boa. Mas parece que quando a gente fala sobre esperar, a gente fala assim, poxa, aí não é tão bom assim, né? Saber que Deus está trabalhando, saber que Deus quer abençoar, saber que Deus tem promessas para a minha vida, isso sim é a parte boa. Um Deus que vai agir. Agora, saber que eu vou ter que esperar, isso não é fácil. Não é fácil para mim, sei que não é fácil para muitos. Alguns são mais desafiadores, não aguentam ficar numa fila de supermercado, ou têm um pouco mais de paciência, mas a verdade é que todos nós, em algum momento de nossas vidas, ficamos ansiosos, inquietos, porque não gostamos de esperar. Eu já vi casos extremos de pessoas que foram ser atendidas em uma loja, em um ambiente, e porque o atendente falou assim, olha, você pode esperar um minuto? A pessoa saiu, não, eu não vou esperar, então eu vou embora. Você não pode ser atendido na hora. É como se ter que esperar fosse uma ofensa. Pedir para alguém esperar é quase que ofensivo, o tamanho, a negatividade que às vezes lidamos com o fator espera, o fator ter que esperar um tempo por algo que nós vamos receber, mas ainda há um momento que não chegou. Então nós precisamos falar sobre isso, essa mensagem, aquilo que Isaías fala é importante, porque podemos perder o favor de Deus, deixar de experimentar aquilo que Deus já preparou, que está embalado para nós. Por quê? Porque erramos no processo da espera, no ainda não. Um dia chegará, um dia vai chegar, tem o tempo certo, mas enquanto ainda não chegou, é importante nós estarmos preparados para o posicionamento da espera, esperar da maneira que Deus quer que esperemos nele. Porque cada um pode esperar de um jeito, não é verdade? Mas agora, qual é a maneira que a Bíblia nos revela que nós devemos esperar para receber o favor de Deus? Primeira coisa que nós entendemos é que essa espera não é uma espera de qualquer forma. O segredo da espera na Bíblia tem a ver com a paciência. Salmos 40, versículo 1 diz, esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Aliás, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que esse texto nos mostra? Então, se aquilo que Deus já preparou ainda não chegou, nós já temos pelo menos aqui um guia. E esse guia é a paciência. Então, eu não espero de qualquer forma. Porque às vezes eu penso que eu posso esperar reclamando, eu posso esperar murmurando, eu posso esperar desesperado. Não, existe um jeito certo de esperar aquilo que Deus preparou. E o jeito certo é a partir da paciência. Podemos perder aquilo que Deus preparou para nós porque não sabemos agir, ter uma postura de paciência diante desse agir, desse trabalhar de Deus em favor de nós. E muitas vezes porque não temos essa paciência, nós agimos e erramos por causa da precipitação. Ou seja, aquela pessoa que não consegue esperar, aquela pessoa que fica ansiosa, aquela pessoa que Deus já falou, eu vou fazer, eu vou abençoar, mas a pessoa está assim, ó, o pé não... E aí a pessoa vai lá e toma uma atitude na força do braço, na hora errada, fala uma coisa que não era para falar, estragou tudo. E aí aquilo que ela receberia
de maneira que Deus já havia liberado para ela, ela perdeu, porque tomou uma atitude na hora errada, na forma errada, porque não soube esperar. A gente vê vários exemplos bíblicos disso, a gente vê Saul, a gente vê o povo no deserto, porque Moisés estava demorando, o que o povo faz? Vai lá, constrói um ídolo. Ou seja, pessoas que perderam aquilo de tão especial que Deus tinha, não é porque não tinha favor de Deus, não é porque Deus não estava trabalhando, Deus já estava trabalhando, mas elas se precipitaram. Só que aí muitas vezes a gente vai para o outro extremo. Sabe o que a gente pensa? Então se o problema é eu me precipitar, pastor, então é fácil. Então é só, eu não vou fazer nada. Deus já falou, o que Deus tem para mim é extraordinário, então eu vou só ficar sentado, esperando, o que vier está bom, o que não vier também está bom, as coisas vão acontecer, eu não preciso fazer nada, não preciso me esforçar em nada, vou só ficar sentado no sofá, 2024, esperando chegar a encomenda de Deus para a minha vida. Esse é o acomodado. O acomodado, ele não é paciente. Uma coisa é você se acomodar, é você não fazer a sua parte na promessa que Deus te deu. Outra coisa é você ser paciente. Mas depois do acomodado, ainda tem aquele que ele não é acomodado, ele não é aquela pessoa que não se esforça, que não quer fazer a sua parte no processo de Deus. É muitas vezes aquela pessoa que ela já se esforçou algum dia. Ela já lutou por aquilo que ela queria, ela já lutou por transformação de pessoas que ela tinha como alvo na vida dela, ela já se esforçou ministerialmente, mas as coisas não aconteceram segundo a expectativa dela. É aquela pessoa que faz assim, já fiz tudo o que dava para fazer, agora eu cansei. Tentei, insistiu, não deu certo, agora eu chutei o balde. Não, mas fulano, já falei, já fiz isso, quer ser assim, nasceu assim, vai morrer assim. E aí a pessoa o quê? Ela aceitou essa situação que ela está vivendo. Essa pessoa é paciente? Não. Essa pessoa ela está sendo tolerante. Mas a tolerância dela está sendo movida pela frustração de a expectativa dela não ter sido correspondida, ou pelo menos não no tempo que ela queria. E essa frustração causou o quê? Uma desistência. Então, olhando, muitas vezes você pode pensar assim, poxa, essa pessoa está aceitando, está sendo paciente diante dessa situação. Mas ela não está sendo paciente, ela está sendo tolerante, porque ela não vê mais saída, ela não vê mais solução. E ela cansou de trabalhar por aquilo que Deus tinha para a vida dela. Mas o paciente é diferente. O paciente, ele não é acomodado. O paciente, ele não é esse tolerante frustrado porque desistiu daquilo, de lutar por aquilo. O paciente, ele tem a maturidade e a sabedoria e a força para lidar com a realidade do presente, mas ele não desiste daquilo que Deus disse que vai fazer no futuro. Ele permanece insistente e perseverante, usando as armas certas, sabendo o tempo de falar e o tempo de se calar, sabendo o tempo de abraçar e de deixar de abraçar, sabendo o tempo de lutar e o tempo de mudar as armas, sabendo o tempo de ir na direção do alvo e no tempo de ir só na direção do Senhor. Mas ele nunca deixa de acreditar que a promessa que Deus fez um dia vai se cumprir. O acomodado nem se levanta, o tolerante não se prepara mais, mas o paciente está lá, porque no dia que a bênção vier, ele quer ser encontrado, preparado. Esse é o coração que Deus quer que nós tenhamos da paciência. Porque o paciente, entre o dia que Deus deu a visão, até o dia que a visão ainda vai acontecer, ele não desiste, ele está atento, porque ele está sensível para visualizar, para quando Deus fizer, ele não perder nem um segundo. A gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o que acontece? O filho mais novo pede a herança, o pai libera, e você pensa assim, esse pai está sendo muito tolerante, né? Dando a
a herança assim, dessa forma, sabendo que o filho não tinha maturidade, ia perder tudo. Mas o texto diz que quando o filho vai lá e ele decide voltar para casa, o filho é quem estava indo na direção do pai. Mas você vai lá ver em Lucas 15 que o pai avistou de longe o filho que estava voltando. Talvez muitos dias ele foi ali e era como aquilo que os olhos não podem ver, mas eu creio que havia uma esperança ali nele de que um dia aquele filho poderia voltar. E de longe ele avista aquele filho. Não foi o filho que correu para o pai, mas foi o pai que estava ali posicionado, correu na direção do filho, porque sabia que ainda era possível aquele filho voltar. A gente vê Elias também, que sabia que ia chover, e aí ele fala com o servo, vai lá e olha para o mar, na direção do mar. Foi uma vez. Nada, não tem nada. Foi a segunda vez. Nada. A terceira vez. Nada. A quarta vez. Quantos de nós já teria desistido? Quantos de nós já teríamos perdido a paciência? Isso não é para mim não, Deus não está nesse negócio não. Quinta vez, nada também. Sexta vez, nada ainda. Mas na sétima vez, tem um negocinho pequenininho lá, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas opa, esse é o sinal. Pode se preparar, porque essa chuva vai cair. Talvez você tenha já perdido o tempo da espera. Talvez muitas coisas você já desistiu porque foi ver e muitas vezes os seus olhos naturais não viram. Mas eu creio que nessa noite Deus está trazendo olhos espirituais renovados. A visão daquilo que Deus tem para a sua vida será renovado. Para que você insista e olhe quantas vezes for necessária até que a nuvem apareça. E você se posicione, porque vai chover na sua vida em 2024. Creia nisso. O Deus que trabalha, o Deus que age na vida daqueles que nele esperam. Aleluia. Mas por que muitas vezes é difícil a gente esperar? É porque as situações vão acontecendo e o tempo vai passando. E eu tenho certeza que quando você vem no culto, você recebe uma palavra, você vem e ouve uma pregação e você sabe que é para a sua vida, ou você recebe uma palavra profética específica, eu tenho certeza que naquele dia você tem fé que aquilo vai acontecer. Você tem fé, você tem convicção, mas o tempo vai passando, situações vão acontecendo e a gente começa a se esquecer daquilo que Deus disse. A gente vai esquecendo daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E a segunda coisa que a gente vê aqui, sobre como esperar no Senhor, é que nós precisamos esperar, lembrando do que Deus já fez e disse. Isaías, ele não está falando assim, olha, Deus nunca fez, mas agora, especificamente, Ele vai começar a fazer. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não é que Deus vai fazer agora, Deus sempre foi Deus. Deus sempre agiu de maneira sobrenatural, sempre trabalhou em favor do seu povo, quando o seu povo confiava nele. Então, o que eu preciso fazer quando a minha fé está fraca, quando a minha esperança está fraca, quando eu estou já esperando demais e talvez eu acho que aquilo não vai acontecer? O que eu tenho que fazer quando eu estou ansioso, desesperado, não consigo me controlar, eu vou comer, eu vou buscar algum entretenimento para ver se o tempo passa mais rápido? Eu preciso parar e lembrar daquilo que Deus já fez. A gente lembra de tantos traumas do passado e muitas vezes esquecemos daquilo que Deus já fez. Você lembra o que você comeu na quinta-feira na hora do almoço? Não, né? Mas aquilo te sustentou para você chegar aqui hoje. Às vezes não lembramos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas Deus, Ele tem nos sustentado em cada momento. Nós precisamos o quê? Trazer à memória, esse é o segredo da espera.
Olha o que diz no Salmo 30, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas provisões. Essa semana mesmo, estava lá com a Jaqueline comentando algo que eu estava preocupado. Ela falou, amor, lembra que a gente já passou por isso. Você lembra o que Deus fez? Vai ser assim também nessa situação. Então nós precisamos lembrar daquilo que Deus disse. Para quê? Para conseguirmos esperar. Só que às vezes a gente faz o contrário. A gente pega o que Deus diz para ficarmos mais ansiosos. Essa semana eu tive uma experiência muito legal, uma pessoa bem próxima, e nós estávamos conversando. E em um momento da conversa, ela começou a falar, pastor, eu estou muito em dúvida, estou muito indeciso, estou muito ansioso, eu estou inquieto, eu não sei se o que eu estou vivendo é a vontade de Deus para a minha vida, eu acho que Deus tem coisa a mais para mim, mas eu acho que eu não estou preparado, eu acho que eu não amadureci o suficiente, eu acho que eu errei lá atrás e agora eu estou pagando pelos meus pecados. A pessoa estava assim, bem agitada, bem preocupada. E aí eu fui conversando com ela, a gente foi entendendo o que estava acontecendo. E um momento ela falou assim, não, mas eu lembrei por que eu estou agitado. Eu falei, fala, o que está acontecendo? É porque eu recebi uma palavra. E falou assim, então, eu recebi 2 palavras. Se eu acredito que uma se cumpriu e já se cumpriu, eu tenho que acreditar na outra também. Se eu não acredito que a outra, a segunda, vai se cumprir, eu não posso acreditar que o que eu estou vivendo agora foi Deus que fez também. Calma que você já vai entender. E a pessoa me explicou, olha, eu recebi uma palavra que Deus ia abrir e agir na minha vida em uma porta, e Deus abriu essa porta, e é aquilo que eu estou vivendo hoje. Foi bênção na minha vida para o momento que eu estava vivendo. Mas, no mesmo dia que eu recebi a confirmação que Deus ia abrir essa porta e Deus abriu, eu recebi uma outra palavra. E essa outra palavra, vinda da mesma origem, dizia que Deus ele ia abrir uma nova porta. Então, Deus que ia abrir uma nova porta. Essa porta seria melhor do que a primeira. Então, ele ia viver uma segunda ação que seria maior, melhor do que a primeira. E que não iria demorar. Então, ele tinha 3 ainda palavras para se cumprir na vida dele. E eu falei assim, peraí, mas você está falando para mim que você está ansioso porque você não sabe o que tem que fazer, porque você acha que você pode estar perdendo tempo e que você está inquieto se você está ou não na vontade de Deus. E eu falei, se Deus já falou para você que é Ele que vai fazer, que vai ser melhor do que a condição que você está e que não vai demorar, você acha que Deus falou isso para você ficar ansioso ou para você esperar com paciência? Você acha que Deus falou isso para você se desesperar, se inquietar, ficar doido, desesperado, ou Deus falou isso para você ter convicção de que se Ele já fez uma vez, Ele é poderoso para fazer novamente? E ele falou assim comigo, falando agora, eu acho que eu entendi, mas no momento, é porque nós somos assim. Às vezes Deus disse que Ele é quem vai fazer, a gente está procurando formas da gente fazer. Se Deus disse que não vai demorar, é porque Ele tem o tempo certo. E se Deus diz que tem coisas maiores que olhos não viu, pode ter certeza. Seja qual for a situação, se é Deus com você, vai ser melhor. Vai ser bênção, vai trazer crescimento. Não quer dizer que nós não vamos viver realidades onde Deus vai agir e vamos passar por luta e vamos passar por sofrimento, mas significa que se estamos com o Senhor, não tem situação, não tem barreiras, não há um outro lugar que vai trazer mais satisfação para o nosso coração. Então, o que nós precisamos fazer? Lembrar daquilo que Deus disse. Se Deus falou que vai fazer, se Deus tem promessas para a sua vida, creia em nome de Jesus que Ele é Deus para começar
e para terminar a obra. E às vezes, tudo que a gente precisa fazer, tudo que Deus está esperando, é que a gente descanse. O que Deus fez ainda? O que eu deixei de fazer? Talvez não é o que você está deixando de fazer, talvez não é o que eu estou deixando de fazer. Talvez o que falta é o quê? Eu descansar nele. Descansar do trabalho inútil. O trabalho é uma bênção. O trabalho é de Deus, que como falamos aqui, Deus trabalha. Mas a Bíblia fala também sobre o trabalho inútil. O que é o trabalho inútil? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, não adianta eu tentar entrar em projetos e obras que Deus não está nesse negócio, trabalho inútil. Não adianta eu me precipitar, só vou me cansar. Se Deus não fizer, não adianta. Agora, quando Deus faz, Ele dá a minha parte para eu fazer também. E o trabalho inútil também é eu tentar fazer a parte que é do Senhor. Inútil vos será repousar tarde, comer o pão ganho com tanto esforço, porque aos seus filhos Deus dá enquanto dorme. Trabalhar na hora de trabalhar e descansar na hora que Deus diz para você, meu filho, descanse, agora é comigo. Talvez você esteja vivendo esse tempo, talvez você se cansou tanto, se desgastou tanto, esteja até abalado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e Deus está falando, querido, o segredo da semente também é, você planta, você rega, mas você vai dormir, enquanto você dorme, eu é que dou o crescimento. Entre o plantar e o colher tem o seu descanso, para que Deus trabalhe de maneira perfeita. E a terceira coisa que nós vemos é esperar, confiando no tempo de Deus. Porque às vezes até queremos confiar, mas queremos que seja no nosso tempo. Queremos calcular o que é demora e o que é espera a partir do nosso tempo. Querido, Deus ele não está preso ao Cronos. Deus ele não está preso ao nosso tempo, ao tempo natural. Deus ele se move no Kairos, o tempo do propósito dele, das estações de Deus. Deus tem a sua própria agenda profética. Então aquilo que está demorando para você pode não estar demorando para Deus. Aquilo que foi rápido para você pode não estar sendo para Deus. Deus tem um tempo próprio. E nós temos que aprender a discernir o tempo de Deus para as nossas vidas. E não ficar pensando assim, eu estou muito novo, eu estou muito velho, quanto tempo se passou. Isso é que gera ansiedade. É acharmos que estamos perdendo tempo por causa do Cronos. Quando na verdade Deus tem o tempo dele que Ele está movendo as coisas em nossas vidas. E eu sei que é difícil também esse sair do Cronos, porque alguns projetos que nós temos, alguns sonhos, algumas promessas têm prazos que têm a ver com o Cronos, não é verdade? Infelizmente tem um negócio chamado boleto, e o vencimento não é no Kairos, ele vence no Cronos. E aí, quando ele vence no Cronos, tem uns números de São Paulo que fica te ligando. Você não sabe o que é isso, aqui ninguém nunca passou por isso. Que fica te ligando, não dá para você falar assim, não, mas o Kairos ainda não aconteceu, espera mais aí. Porque aquele número te liga de novo, e de novo, e de novo, e várias vezes. Você perde a paciência, mas a galera de São Paulo não perde, não. É insistente, perseverante, você sabe. E a gente fica o quê? Fica preocupado. Mas, querido, Deus, Ele age no tempo certo. E eu me lembro quando a gente foi casar, eu e Jaqueline, e nesse período a gente ainda não tinha salário, eu era missionário no Projeto Vida, e ela também, né? Então eu tinha vindo viver pela fé desde os 19 anos, ela também largou o emprego onde ela trabalhava para vir viver pela fé. E quando eu pedi ela em casamento e a gente decidiu casar, era uma coisa assim, a gente tinha o dinheiro para o vestido da noiva.
E eu perguntei para ela assim, olha, se a gente casar só na igreja com a cerimônia, você vai ficar feliz? Vai ficar satisfeita? Você entende? E ela falou, sim, eu vou ficar feliz. Marcamos a data do casamento. Falei, ó, esse dinheiro aí pega, prepara o vestido, eu vou com a roupa que tiver, Deus proverá, porque o homem, ninguém olha para o homem, é só para a noiva mesmo, então, o homem pode ir de qualquer jeito, porque a noiva é todo brilho. E aí a gente marcou a data. E no início a gente viu a mão de Deus, porque muitas pessoas conheciam a nossa história, a nossa caminhada, abençoaram, a gente teve uma festa muito legal, numa chácara, numa tarde, foi tudo maravilhoso. Mas foi chegando a data do casamento e as coisas de casa a gente ainda não tinha. Mas eu tinha uma promessa de Deus, olha, você vai largar seus amigos, sua família, mas a preocupação minha não era comigo no tempo que eu era missionário, solteiro, era quando eu casasse. E eu tinha essa promessa de Deus, olha, quando você tiver filhos, quando você casar, fique tranquilo, porque eu vou prover na sua vida. E foi chegando o tempo, faltava 3 meses, nada. Faltava 2 meses, a gente ainda não tinha quase nada de casa. Chegou faltando 45 dias para o casamento. E aí um dia eu lembro que eu já estava aqui na Alameda, recebi uma carona, não tinha carro também nessa época para ir para casa. E uma pessoa perguntando, vocês vão casar, né? Tal, como é que tá? O que está faltando? A pergunta, né? Falei, meu Deus, puxar uma lista aqui, né? Eu falei, mais fácil eu falar o que tem. Quando eu falei, a pessoa ficou assim, inquieta, não respondeu nada, fechou meio que a cara assim, aí falou pra gente, meu filho, vocês não se programaram para casar, não? Vocês não calcularam, não conversaram com alguém mais velho como é que é casar, não? Na hora eu pensei, não vou responder, né? Mas planejamento de missionário é diferente. Primeiro a gente põe o pé, depois Deus coloca o chão, né? Queridos, mas faltava 1 mês e meio, e eu lembro que depois dessa carona que a gente recebeu, eu até fui para casa pensando assim, será que a gente errou? Será que a gente fez alguma coisa errada? Mas está marcado, vamos até o final. E a gente chegou até o sábado do casamento, tinha coisa chegando lá na nossa casa. E a gente foi para a cerimônia e faltava a televisão, que no começo nem é importante, né? Mas... E aí alguém foi e falou, o que está faltando? Aí a gente falou, televisão. E aí a pessoa falou, então quando vocês voltarem da lua de mel, vai lá e escolhe a televisão. Mas quando nós voltamos a nossa viagem de lua de mel, que ganhamos também, a gente chegou em casa e tínhamos todas as coisas. E nós procuramos uma delas que nós tínhamos comprado, não havia nenhuma. Deus tem o tempo dele. O Cronos pode parecer que está apertado, mas no Kairos, Deus tem o tempo certo. Vale a pena confiar, vai ser assim na sua vida. Em nome de Jesus. Se o Cronos está atrasando, eu creio em nome de Jesus que o Kairos vai acontecer no tempo certo, porque há um agir de Deus preparado para nós. 2024 será o ano do Kairos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre o seu ministério. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes é difícil, querido. Mas quando Deus diz, vai acontecer. É uma promessa, a palavra de Deus não volta vazia. E eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito desse texto, que está também em Isaías. Porque diz que, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aí, ó, já está chovendo. Aí, ó, recebe aí em nome de Jesus.
Amém. Glórias ao Senhor. A chuva já começou, querido. A chuva já começou. E a chuva tem algo legal, porque a chuva é Deus falando assim, olha, eu ajo de maneira instantânea também. Porque a chuva, ela cumpre esse propósito na hora, ela rega a terra na hora. Ela traz o efeito na hora. A chuva caiu, terra regada, ali já começa a mover algo naquele lugar para que uma semente possa brotar ali. Só que Deus diz o quê? A palavra é como chuva e a palavra é como a neve. A neve não. E talvez algumas promessas de Deus na sua vida foram como a neve. A neve, ela não rega quando ela cai. A neve, ela não cumpre o propósito na hora que ela cai. Inclusive, a neve, algumas vegetações que estavam ali, quando ela cai, automaticamente começa já a morrer. E o solo vira todo neve, todo branco. E aí Deus dá a palavra, vem como neve, e a gente só vê neve e fala assim, cadê os frutos, Senhor? Cadê a semente? Aonde está germinando, aonde está brotando? Aqui é só neve, é o tempo do inverno. O que está acontecendo? Só que algumas sementes, enquanto todo o solo está coberto, elas estão ali embaixo daquele solo, e elas permanecem ali naquele lugar. Elas não secam, elas não morrem, elas estão ali. E para que o propósito da neve seja cumprido, aquela semente fica ali aguardando uma mudança de estação. Quando o tempo muda, quando o Kairos move, quando a estação muda, aquela neve começa a derreter. Algumas pessoas esqueceram daquela semente. Ah, não deu nada, é só neve, foram embora. Mas de repente, naquele solo, algo novo começa a brotar. Algo novo começa a surgir. E aqueles que esperaram o tempo da neve, aqueles que esperaram no tempo do inverno, vão lá para ver aquilo que Deus está fazendo começar a crescer, até que no tempo certo comece a gerar frutos. Talvez para que você chegasse até aqui, você passou por muita neve. Eu quero declarar sobre a sua vida uma nova estação está sendo movida nas regiões celestiais. Toda a neve será dissipada, será derretida, mas a semente que você não esqueceu, a semente que você vai sair daqui decidido voltar lá, os solos que você já tinha deixado para trás, mas você vai voltar, porque você vai crer que algo novo vai começar a brotar naquele lugar, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, no seu ministério, no seu trabalho. Algo novo vai acontecer. Esperar não é omissão, não é ausência de fé, porque quando pensamos o que é fé, a fé é o fundamento daquilo que se espera. Chegou o tempo de você esperar com fé, e eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós nessa noite, para que a nossa fé seja renovada, a nossa esperança seja renovada. Talvez você não entrou nesse ano todo animado, com muita expectativa, talvez você finalizou o ano de 2023 até cansado, mas Deus está falando assim, eu quero renovar a sua fé. Eu quero renovar a sua esperança. Eu quero trazer de volta aquelas velhas expectativas que você tinha. Porque desde a antiguidade nunca foi visto um Deus como eu sou. Deus está renovando a fé aqui. E se você quer colocar a sua vida, o seu coração, os sonhos, as promessas que Deus tem para a sua vida, aquilo que você sonha para esse ano diante do Senhor, dizendo, eu quero voltar a ter fé. Eu quero que a minha fé seja renovada, a minha esperança seja renovada. Senhor, está difícil esperar, mas eu decidi nessa noite esperar com paciência. Talvez sejam coisas que você nem orava mais. Larguei mão, ficou para trás. Mas hoje você entendeu que era só uma estação. Há algo novo para a sua vida. Se você deseja viver isso, você quer que eu ore pela sua vida, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Se coloque diante do altar do Senhor falando, eu quero que a minha fé seja renovada. Eu quero tomar posse das promessas de Deus.
Eu quero esperar e confiar nele de todo o meu coração, porque eu creio que tudo aquilo que ele disse vai se cumprir. Se você crê que a sua fé precisa ser renovada, a sua esperança, pode se levantar do seu lugar, venha até aqui ao altar e se coloque diante do Senhor, dizendo: eu quero, eu acredito, eu confio, que não importa o tempo que passou, não importa a frustração que eu tive, não importa o quão difícil esteja o meu alvo, o meu desafio, eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. E eu decido esperar, posicionado da maneira correta. Falamos aqui no início, uma das coisas que muitas vezes nos impedem de viver aquilo que Deus tem, o favor dele, é porque não estamos sabendo esperar. E talvez você esteja preocupado, ansioso com tantas coisas. Fique de pé no seu lugar, você que está aí no seu lugar, fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor antes de orar ainda. Mas talvez você tenha andado ansioso com tantas coisas. E Deus está falando: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois, com o problema. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as necessidades básicas, comida, bebida, as roupas, não vão faltar. Deus é aquele que olha para o lírio do campo. Ninguém olha talvez para o lírio do campo que está lá, não tem nada de especial entre as outras flores. Mas Jesus diz: olha como crescem os lírios do campo. Você está achando muitas vezes que Deus não está trabalhando em seu favor ainda, mas Deus está trabalhando em você, e Deus está vendo o seu crescimento, mesmo em tempo de lutas, mesmo em tempo de espera, para te preparar para o novo que Ele tem para a sua vida, para a nova estação que Ele já preparou. Então, quando a gente adora, coloque a sua vida diante do altar dEle, os sonhos, deixe que o Espírito Santo traga de volta as promessas, as palavras que Ele já declarou sobre a sua vida, e renove o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque vale a pena esperar no Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Deus, abrimos mão de toda a nossa inquietação, de toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Pedimos perdão, Deus, porque mesmo diante da Tua fidelidade, diante do Teu poder, ainda assim muitas vezes duvidamos de que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor já prometeu. Mas hoje colocamos diante de Ti as nossas vidas, crendo, Deus, que toda a Tua palavra vai se cumprir sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, que seremos pacientes diante daquilo que o Senhor já nos designou, sem duvidar, ó Deus. E eu declaro em nome de Jesus, libera aqui nesse lugar, ó Pai, semente sobre aquele que semeia, pão ao que come. Em nome de Jesus, ó Pai, declaramos que está sendo liberado um novo tempo sobre a vida daqueles que estão aqui nesse lugar. Pessoas que chegaram aqui talvez, ó Pai, sem perspectiva, Pai, sem acreditar mais naquilo que o Senhor falou. O Senhor está renovando agora. O Senhor nesse momento está liberando palavras proféticas, Pai, sobre o novo tempo, sobre aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nesse ano. O Senhor hoje está agindo, ó Pai, com poder, ó Pai, na vida daquele pai que já tinha desistido talvez dos seus filhos. Ó Pai, talvez a vida daquele cônjuge que já tinha desistido também do seu marido, da sua esposa. O Senhor está renovando agora a fé. O Senhor está restaurando casamentos. O Senhor está renovando agora ministérios, sonhos, propósitos de pessoas que um dia ouviram o Teu chamado, mas o tempo foi esfriando, o tempo foi fazendo desistir. As frustrações com homens trouxeram feridas, ó Pai. E alguns já não acreditavam mais que poderiam ser homens e mulheres, ó Pai, usados pelo Senhor. Renova aqui nesse lugar, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que esse ano será o ano de experimentarmos do trabalhar do Senhor, do agir do Senhor,
muito além do que aquilo que podemos fazer, muito além daquilo que nós sonhamos, porque sabemos que há algo especial preparado sobre a vida daqueles que amam ao Senhor e que te obedecem. Assim nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, crendo no poder do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glórias a Ele. Em nome de Jesus, as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Que você vá para sua casa cheio de fé, renovado pelo Senhor, para viver ainda essa semana respostas que Ele tem para a sua vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Vá na paz, uma semana abençoada para você e para toda a sua casa. Amém.